Oi pessoal, aqui é Priscila Menezes e como hoje é sexta-feira, dia de Direito Empresarial na Mídia, separei algumas notícias que eu julguei mais interessantes para essa nossa compilação da semana, para você não ficar aí dizendo que o direito empresarial não está no meu dia a dia. Tá sim, você que não olha com carinho. Separei então notícias referentes a 3 áreas. Direito e tecnologia, que bombou essa semana. Temos também notícias relacionadas a direito concorrencial e direito falimentar. Começando com o que bombou, direito e tecnologia. Adivinha só qual foi a matéria? Uber nosso de todo santo dia. Vocês devem estar acompanhando essas notícias referentes à tentativa do Congresso Nacional de regulamentar a atividade de transporte de passageiros via aplicativos. Uber, Cabify, 99 Táxi. E aí, no dia 22 de fevereiro, saiu aqui no Valor Econômico que a Câmara dos Deputados deve votar a regulação para o Uber na semana que vem. O que está acontecendo? O projeto de lei 28 de 2017, que foi originado na Câmara dos Deputados, fez a proposta de regulamentação do Uber num formato um tanto quanto esquisito, porque aproximava excessivamente esses aplicativos de transporte particular de passageiros da atividade dos taxistas. Por exemplo, obrigava que esses carros particulares usassem placas vermelhas, que tivessem uma sinalização em cima dos veículos. E aí, o que as empresas de transporte por aplicativo alegaram é que, na verdade, essa regulamentação tinha um intuito, a agenda não tão oculta assim, de proibir a prática do transporte particular de passageiros, porque as exigências eram tantas e tão descabidas que assemelhavam essas atividades à atividade dos taxistas. Quando esse projeto foi enviado para o Senado, houve substanciais alterações. Então, por exemplo, a exigência da placa vermelha já caiu. Tinha uma restrição também que dizia que esses veículos só poderiam circular dentro dos municípios nos quais os carros estivessem registrados. Isso também foi retirado lá no Senado. Tinha uma outra proibição que dizia o seguinte, que só quem poderia dirigir os veículos seria o proprietário dos veículos, ou seja, você não poderia ter vários veículos e colocar motoristas para dirigir para você. E isso também caiu. Então, como o projeto foi modificado no Senado, agora ele precisa voltar para a Câmara para ver se ela vai acatar essas sugestões de modificações do Senado ou não, para então mandar o projeto de lei para sanção do presidente da República. As notícias veiculadas sobre esse assunto dizem que essa votação na Câmara vai acontecer na terça-feira que vem. Coincidência ou não, é o mesmo dia agendado para um ato do Sindicato dos Taxistas. E aí a gente já sabe o que acontece quando existe esse embate entre motoristas de Uber e motoristas de táxis. O que se sabe até então é que os lobistas andam circulando pelos corredores do Congresso Nacional e nós vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para a nossa semana que vem. Próxima notícia, também do Jornal Valor Econômico, mas do dia 21 de fevereiro, diz respeito à regulação das fintechs. Então você vê que o assunto direito e tecnologia está bombando no que se refere à regulação, porque essas atividades são muito novas e o direito atual muitas vezes não dá conta de regular essas novas atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, o Banco Central do Brasil está prometendo para o próximo mês de abril a apresentação de um conjunto de normas que busquem regulamentar o oferecimento de crédito pelas ditas fintechs, que são essas empresas que fornecem crédito através de aplicativos, eliminando a figura intermediária das instituições financeiras. Seria uma modalidade de empréstimo peer-to-peer, onde você aproxima, através da plataforma, as pessoas que podem conceder dinheiro e as pessoas que precisam pegar dinheiro emprestado. E aí, é claro que a FEBRABAN, que é a Federação das Instituições Financeiras aqui no Brasil, já tem se manifestado querendo saber o seguinte, olha, o rascunho que o Banco Central apresentou até agora, ele traz um procedimento absurdamente simplificado no que se refere à regulamentação dessas fintechs, que são chamadas de sociedades de empréstimo entre pessoas, SEP. E aí, o que a FEBRABAN alega é o seguinte, olha, se elas não vão se sujeitar à mesma regulamentação de instituições financeiras, elas têm
teriam, por exemplo, que se sujeitar à lei da usura, que é de 1933 e limita a cobrança de juros a 12% ao ano. Gente, 12% ao ano não é o que uma instituição financeira cobra no mês, né? Então, essas discussões já começaram a aparecer. Também querem saber como é que vai ficar a questão, por exemplo, de constrições judiciais referentes a esses valores, como é que vai ser determinada, por exemplo, uma penhora no que se refere a um processo judicial, porque isso tudo é muito bem detalhado quando se trata de instituições que estão inseridas dentro do sistema financeiro tradicional. Então, existem muitas dúvidas parando sobre isso. Agora, o fato é que a tecnologia está invadindo todas as áreas. E aí, quando eu fico batendo na tecla, olha, é um bom ramo para estudar, é um bom ramo para se especializar, as startups, as empresas que cuidam disso estão carentes de profissionais nessas áreas, ninguém está estudando regulação, ninguém entende o que está acontecendo. Fica a dica de novo para você. Meu assunto preferido da semana saiu no dia 22 de fevereiro no Globo. É o seguinte: BNDES terá moeda virtual com a mesma tecnologia do Bitcoin, que é a tecnologia blockchain. Vocês sabem, né? Essa é o meu objeto de tese no doutorado da UERJ. E aí a situação é a seguinte, essa fofoca é boa. O que aconteceu aqui? Vocês devem lembrar que no ano passado, o nosso presidente viajou e passou uma vergonha na Noruega, porque a Noruega é um dos principais países, né, a Noruega e a Alemanha, que investem no Fundo Amazônia, que é um fundo destinado à preservação da nossa floresta. Só que a gente recebe milhões e a floresta está sendo devastada, daqui a pouco vira uma savana. Os ambientalistas estão super preocupados, aquilo vai virar um deserto. E aí a Noruega já falou, olha, vamos cortar o dinheiro do fundo. Não por acaso, o BNDES faz um projeto piloto para criar sua própria moeda virtual. Essa divisa não tem nome, ou se tem nome também não divulgaram. E o projeto piloto escolhido foi o quê? Fundo Amazônia. Como é que isso vai funcionar? É o seguinte, o BNDES está criando um banco de dados. Ele vai cadastrar as pessoas que vão receber as empresas, as pessoas que vão receber empréstimo do banco. Então, a ideia é você ter como rastrear para onde está indo esse dinheiro público. Essas pessoas que recebem o aporte do BNDES, essas empresas, elas precisam contratar prestadores de serviço, contratar fornecedores de mercadorias. Esses prestadores de serviço e vendedores de mercadorias também vão estar registrados nessa plataforma do BNDES. Então ele vai conseguir rastrear para onde vai o dinheiro até o segundo grau, como eles chamaram. Eles conseguem determinar para onde está indo o dinheiro no momento da concessão dos empréstimos, e as pessoas que recebem os empréstimos vão pagar terceiros que também serão monitorados. Então, isso ajuda a dar um pouco mais de transparência para a destinação do dinheiro público. Já tem até um projeto que vai ser instalado um pouco mais para frente de usar essa mesma tecnologia para conceder empréstimos para os governos de estado e para as prefeituras. Agora, tem algumas diferenças em relação às moedas virtuais que a gente está acostumado a ver, Bitcoin, Ethereum, que é o seguinte: no caso dessa divisa que vai ser criada pelo BNDES, esses pagamentos eles vão ser identificados por uma questão de controle e transparência do próprio banco. A segunda diferença é que esses valores vão ter lastro. O valor dessa moeda, dessa divisa que vai ser criada pelo BNDES, vai ser rigorosamente o valor do empréstimo concedido. Então não vão ter essas alterações que a gente fica acompanhando de Bitcoin disparou, Bitcoin despencou, tá certo? E aí o nosso banco de desenvolvimento fez uma parceria com um banco de desenvolvimento alemão para resolver essa questão tecnológica, e o projeto piloto escolhido foi o Fundo Amazônia. Quem são os principais investidores do Fundo Amazônia? Alemanha e Noruega. Certo? Agora só uma OBS, gente. Isso não elimina questões de pressão política na hora da concessão do empréstimo, mas pelo menos já é um caminho. Então, isso vale muito a pena acompanhar. Mudando de assunto, um outro tema interessante diz respeito ao direito da concorrência. Foi uma notícia do dia 22 de fevereiro do Valor Econômico, que diz o seguinte: CAD nega pedido de bancos em investigação sobre cartel no câmbio. Tem desde 2015 uma investigação em andamento lá no CAD
que diz respeito a organizações, acordos, conversas de algumas instituições financeiras com o objetivo de manipular o câmbio aqui no Brasil. Essas investigações, na verdade, começaram com investigações offshore, negociações que aconteciam fora do Brasil, depois passaram para atividades que aconteciam aqui no país. Os bancos envolvidos são ABN, Amirobank, BBM, BNP, BTG Pactual, Citibank, Fibra, Itaú BBA, Santander Brasil, Société Générale e Kirton, que era o antigo HSBC e foi adquirido pelo Banco Bradesco. E em defesa prévia, essas instituições financeiras informaram que as condutas praticadas não configuram formação de cartel e que se trataria de um crime impossível, que eles não têm possibilidades realistas e jurídicas de manipular o câmbio no Brasil. O CAD entendeu que essas alegações prévias não procedem, vai continuar as investigações e diz que, inclusive, não importa se eles atingiram o objetivo de manipular o câmbio, mas toda a movimentação dessas instituições financeiras sinaliza que o objetivo era esse. Realização de conluio, parece que está bem claro para o CAD que vai continuar investigando essas questões. E a nossa última notícia, a última que eu selecionei para falar com vocês, é do dia 21 de fevereiro, também do jornal Valor Econômico, e diz respeito ao TPI, que é o Triunfo Participações e Investimentos. É um fundo que construiu 5 rodovias, que tem participação no aeroporto de Viracopos, e o TPI, esse fundo, pediu a homologação do seu plano de recuperação extrajudicial. Essa notícia é muito interessante porque homologação de plano de recuperação extrajudicial não é um assunto que a gente vê todo dia nos jornais, tá bom? Recuperação extrajudicial está lá na Lei 11.101, a partir do artigo 161. E o que teve de interessante aqui? O plano de recuperação extrajudicial é feito fora do Poder Judiciário, então são tratativas privadas entre o devedor empresário e os seus credores, com o objetivo de tentar superar a crise econômico-financeira sem uma intervenção muito pesada do Poder Judiciário. Eventualmente, esse acordo pode ser levado ao Poder Judiciário, que vai simplesmente se limitar à sua homologação se forem preenchidos os requisitos legais. Muito bem, já houve homologação do plano de recuperação extrajudicial desse fundo. Mas o que está acontecendo? E aí é a questão interessante. Os credores pretendem apelar, o recurso cabível aqui é apelação, porque eles entendem que a classificação dos seus créditos foi equivocada. O que acontece? A classificação dos créditos, ela está lá prevista no artigo 163, parágrafo 1º. O plano de recuperação extrajudicial, ele precisa ser aprovado por 3/5 dos credores de cada classe. Não é 3/5 dos credores considerando todos os credores num bolo só, num plenário. Os credores são divididos em classes e dentro de cada classe é necessário alcançar esse quórum de 3/5. E muito bem, os credores alegam que o enquadramento do seu crédito foi feito de forma equivocada. Então, se você é um credor com garantia real, com privilégio especial, com privilégio geral, um credor quirografário e você foi alocado na classe errada, é claro que isso desequilibra o quórum ali dentro da classe e pode dar diferença se o plano vai ser aprovado ou não. Embora já tenha tido homologação, os credores ainda estão no prazo para apresentar embargo de declaração, posteriormente essa apelação, então ainda teremos cenas dos próximos capítulos aqui também. Pessoal, essas foram as notícias da semana que eu julguei mais relevantes para falar com você, para te mostrar o dia a dia do direito empresarial, para te mostrar como a matéria é relevante, como faz parte do nosso cotidiano, como vale a pena você estudar isso, ficar um pouquinho mais palpável para você, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí a notificação do sininho para saber quando saírem novos vídeos, mas você já sabe, Direito Empresarial na Mídia é toda sexta-feira, no fim do dia, tarde, à noitinha, porque dá tempo a gente pegar as notícias de sexta-feira também. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que você está vendo aqui no cantinho da sua tela, para ter acesso às dicas diárias para exames da OAB e concursos jurídicos, tá bom? Eu paro por aqui e vejo você na próxima sexta-feira. Um abraço!